E aí, como é que você tá? Seja bem-vindo ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal. Hoje, no voo, foi o primeiro tema da nossa jornada com Daniel. Por que jornada com Daniel? A gente voltou lá no grupo, que você não faz parte, mas é só você clicar aqui no link aqui, ó, vai direcionar você para um sitezinho, vai abrir o link do Telegram, o link do meu Instagram, o link das nossas reuniões de terça-feira às 9 da noite. Então vai lá, cara, se inscreve, porque tem votação e você tá perdendo de escolher o tema que a gente conversa, tá ok? Então ficou decidido conversar sobre Daniel, mas nós não vamos abranger muita coisa de Daniel. O foco será a parte histórica, para a gente conversar sobre lições para a nossa vida. E no vídeo de hoje você vai ver o que a gente pode extrair de Daniel capítulo 1, escolhas e consequências. Já colheu as consequências de suas escolhas? Pega a tua Bíblia, você que está acompanhando a gente de casa, tá? Pega a sua Bíblia, que hoje nós vamos falar sobre Daniel 1, nossa jornada sobre o livro de Daniel, parte histórica. Vamos extrair algumas lições importantes para minha, para a sua, para a nossa vida em geral, contidas aqui no livro de Daniel. E o tema do nosso primeiro passo para a jornada é escolhas e consequências. Eu gosto desse tema, eu particularmente, Daniel, eu tenho um apreço muito grande por ele. Existem alguns personagens bíblicos que eu me identifico, que eu gosto. Daniel é um deles, José e Jó, são 3 personagens bíblicos que eu tenho uma admiração muito grande. Cristo vem em primeiro lugar, obviamente, mas eu estou falando aqui de personagens que eu tenho um carinho, que eu me identifico com a parte da história deles, com o que eles viveram, com o que eles fizeram, tá bom? E eu tenho certeza que você também vai se identificar com algumas coisinhas que nós vamos conversar hoje. Então, se você já pegou sua Bíblia, já dá o ok aí. Pegou sua Bíblia? Pegou sua Bíblia? Pegou a sua Bíblia? A minha tá aqui, ó. Daniel, capítulo 1. Beleza? Nós vamos lendo, a gente vai parar, vai conversar um pouquinho, tirar algumas lições para o nosso dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos ler aqui Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Se você olhar de primeiro bate-pronto, assim, de primeira impressão, a mensagem que parece que o verso está passando é que Deus entregou o seu povo. É o que está escrito aqui no versículo 2. Deus entregou o seu povo. Uai, tem alguma coisa errada. Por que Deus entregaria o seu povo? Na verdade, como eu te disse, se você olhar de relance, sem analisar todas as questões, dá a entender que Deus é um Deus injusto e que entrega o seu povo assim, de mão beijada, para o inimigo. Mas não é bem isso quando você avalia do modo geral. Eu queria convidar vocês para fazer uma viagem comigo ali em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, pega sua Bíblia aí. Eu não coloquei todos os versos aqui no slide, que ia ficar muito slide. E a intenção aqui não é tanto slide assim. Então, 2 Reis, capítulo 20. Sua primeira tarefinha depois é ler esse verso, tá bom? Os dois. 2 Reis, o capítulo 20. Ok. Na minha Bíblia e em muitas outras tem um subtítulo: A doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Está ali, só repetindo, 2 Reis, capítulo 20. E aí tem outro subtítulo, A Embaixada da Babilônia. E tem o outro falando em A Morte de Ezequias. Deixa eu só contar um negócio para vocês. Eu vou parafrasear a história, eu vou resumir aqui para você entender o que está acontecendo em 2 Reis, capítulo 20. O rei Ezequias fica dodói, uma doença mortal. 2 Reis 21. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você vai entender por que eu estou falando isso. Então o rei Ezequias foi acometido de uma doença
E o próprio profeta Isaías veio avisar ele. Já pensou que legal? Você tá aí na tua casa, mó de boa, bate alguém na tua porta e fala, ó, Bruno, Fernando, Bruna, Lili, coloca a sua casa em ordem, porque tu vai morrer. Show? E ele foi embora. Como você ficaria? Existem momentos da nossa vida em que as dificuldades chegam e nós não estamos preparados. A gente fica meio... E agora? Desolados. Então Ezequias ficou desolado. Mas se você continuar lendo ali no versículo 2, então virou Ezequias o rei para a parede e orou ao Senhor. Ezequias recebeu uma notícia ruim e foi clamar a Deus para que Deus tivesse misericórdia dele. Se você continuar discorrendo, Deus então favorece Ezequias contra essa doença e, salvo engano, está aqui no texto, ele vive 15 anos ainda. Deus curou, maravilha, só que ele tinha amigos, ele tinha conhecidos, ele era uma pessoa conhecida. E a embaixada da Babilônia veio visitá-lo. Versículo 12, lá de 2 Reis. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Além de enviar cartas e presentes, chegou uma galerinha junto ali para ver Ezequias, como que Ezequias estava, aquela visita mó gente boa. Como você está? O que está acontecendo? Vi que você foi curado, o que aconteceu? E Ezequias, ele faz uma pequena coisa. Ele mostrou tudo o que tinha no reino. Tudo, ó. Versículo 13. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Não estamos analisando Ezequias, mas aqui fica uma certa ingratidão de Ezequias. Em nenhum momento ele deu glórias ao Senhor para o povo. Muitas vezes devemos testemunhar das bênçãos que Deus nos dá e não mostrá-las diretamente. Ezequias mostra, não, eu estou bem, ó. Vem aqui, vem ver meu reino, ó. Tá vendo aqui? Aqui é o templo, tem isso, tem aquilo. Olha, aqui tem isso. Então ele foi agradando os olhos daqueles visitantes. Se liga no versículo 14. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Ezequias... Isso. Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo na minha casa. Eles viram de tudo. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Isaías então já dá uma patada em Ezequias ali, versículo 16 e 17. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Versículo 18. Dos seus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias então ouve esse alerta de Isaías e ele fala assim, beleza, boa é a palavra do Senhor, porque ele entendeu que não seria nos dias dele. Ezequias recebeu um alerta de Deus de que a sua escolha traria uma consequência futura. E essa consequência talvez não abrangesse só ele, mas a sua posteridade. Ezequias entendeu que nos dias dele nada ia acontecer, mas ia acontecer na tua posteridade. Sempre que Deus vai fazer alguma coisa em nossas vidas, ele anuncia, seja uma mudança, seja uma transformação, ele sempre vai anunciar para você o que ele vai fazer. Ele não vai fazer uma coisa sem lhe avisar. Ele dá um jeito de lhe avisar, tá? Se você estiver no caminho ruim ou no caminho certo, ele dá um jeito de avisar que algo vai acontecer. E ele avisou o povo de Israel através de Isaías para o rei Ezequias. Mas será que foi só para Ezequias? Vamos ver outro texto aqui. Abra sua Bíblia ali em 2 Crônicas. 2 Crônicas 36. É o último capítulo de Crônicas, tá? 2 Crônicas 36. Nós vamos ler apenas o versículo 15 e o versículo... Do versículo 15 ao versículo 17. 2 Crônicas 36, do versículo 15 ao versículo 17.
O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falhou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem do jovem, nem da donzela, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idade. A todos os deu nas suas mãos. Se você continuar aqui, versículo 18. Todos têm sido da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor, os tesouros dos reis, dos príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Isso aqui, 96 anos depois do que Ezequias havia ouvido. Só que nesses 96 anos, se você pegar a história do povo de Israel, a história do povo judeu, Deus sempre mandava os seus profetas a alertarem de um cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, que eles passaram 70 anos lá, foi uma maneira de juízo divino para mostrar para o teu povo que, cara, quando eu falo, acontece. Não é que Deus seja tirano, é que existem certas coisas na nossa vida que, se nós não mudarmos, as consequências não serão tão boas assim. E muitas vezes Deus nos alerta e nós zombamos, nós ignoramos, nós desprezamos a mensagem de Deus. Não é o que está acontecendo hoje no mundo? Não é o que está acontecendo hoje na sua vida? Será que Deus às vezes não nos manda uma mensagem? Será que Deus muitas vezes não nos manda um alerta? Ó, se você não parar de consumir tal coisa, isso vai agredir a sua saúde. Nem sempre a mensagem de Deus diretamente será ele. Ele pode usar pessoas e ele vai usar pessoas para dizer para mim e para você os pontos débeis que precisamos melhorar. E foi assim com o povo de Judá. Então aqui no capítulo 1, versículo 2, não foi que Deus deu de mão beijada a Nabucodonosor e o seu povo. Foi que o seu povo não ouviu Deus todos os 96 anos. O seu povo em nenhum momento se arrependeu sinceramente e voltou-se a Deus. Ezequias atiçou o olho da galera, mostrou tudo. E você viu ali em 2 Crônicas que não, eles levaram tudo, Nabucodonosor levou tudo. Só uma informação: quando o rei Nabucodonosor leva os tesouros da casa de Deus para a casa do seu Deus, indiretamente, era costume eles fazerem isso numa terra conquistada, levar o tesouro da casa de um Deus para o outro, indiretamente Nabucodonosor estava dizendo que o seu Deus era mais forte que o Deus daquela terra. Sabe de nada, inocente! Ele não sabia que isso era uma permissão divina. Muitas vezes Deus permite que colhemos algumas consequências em nossas vidas porque não tomamos as escolhas corretas. Muitas vezes eu e você fazemos escolhas desassertivas, se é que existe essa palavra, e nos trazem consequências um pouco chatas. Outro ponto importante, que agora entra o do verso 3 ao verso 7. Entra alguns personagens. Mas o rei aqui já tinha morrido. Mas a cagada dele teve gente que colheu. Muitas vezes eu e você colheremos consequências de escolhas que alguém fez. Um exemplo disso é a pandemia. A pandemia tá aí. Tá todo mundo colhendo consequência de coisas que nem fez. Não fui pra China? Não fui e peguei Covid. Entendeu? Não é porque você toma as decisões certas que você estará isento de consequências de decisões erradas. Se você está no trânsito, seja bem-vindo, meu querido. Se você está no trânsito, estamos falando hoje de escolhas e consequências. Chegou na hora certa. Se você está no trânsito, você está sinal verde para você. Você está ali com o teu carro, com a tua motinha, ou está atravessando a rua, e um carro te atropela, ele passou o vermelho e te atropelou, você fez a escolha certa de esperar o verde, mas colheu a consequência de alguém. Nesse mundo pecaminoso, nem sempre nós vamos colher as consequências só nossas. A gasolina está subindo, é consequência? É escolha nossa? Não, não é. Entendeu? É isso que acontece aqui em Daniel 1,
versículo 1 e versículo 2. Daniel e mais uma galerinha colheu as consequências das escolhas de gente lá atrás, do seu povo lá atrás, do seu rei que exibiu todo o tesouro para o pessoal da Babilônia e da população que não ouviu o alerta divino. Estamos colhendo um grande avanço da Covid porque a população não ouviu o alerta de saúde. Ok? Até aí estamos comigo. Vamos ler aqui então do verso 3 ao verso 7. Para você que chegou agora, abre tua Bíblia ali em Daniel capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Estamos falando sobre escolhas e consequências. É o nosso primeiro dia da nossa jornada com Daniel. Não perca nenhum dia da jornada porque são temas relevantes que vão nos trazer muita experiência e muita coisa que pode mudar na nossa vida. Daniel 1, do verso 3 ao verso 7. Acompanhe comigo. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto na linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais a assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Pausa, vamos conversar sobre isso aqui. Nabucodonosor, ele era um rei bem de cabeça, estrategista. Ele precisava fazer com que o povo conquistado ficasse ao seu lado. Nada melhor do que eu ter pessoas daquele povo nobres e de posição elevada para conseguirem me ajudar nisso. Então ele tinha uma estratégia de que ele conquistou e queria que esse pessoal o assistissem, o ajudasse, o auxiliasse, lhe desse conselho ali em decisões do teu reino, tanto do reino geral como do reino local ali de Judá. Então ele traz alguns jovens. Dentre esses jovens estão Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É interessante que ele trouxe vários jovens, mas a Bíblia menciona esses 4. Talvez poderia ter até alguém mais, mas esses 4 se destacaram por algum motivo que nós vamos ver ali. Só um dado importante. Provavelmente eles teriam ali, alguns teólogos acreditam, de 15 a 18 anos. Agora imagina você, os seus 15 anos de idade, você foi arrancado à força da tua terra e foi levado para uma terra como escravo, tá? Não é visitante não, é como escravo para outra terra. E aí chega alguém e fala, ó, você, e você, e você. Você vai assistir o rei, você vai treinar, você vai aprender sobre nossa cultura para ajudar o rei em suas decisões. Na verdade, eles estavam fazendo uma lavagem cerebral na galera que participava. Por quê? Porque eles tinham que quebrar a identidade daquele pessoal. Então, esses jovens passaram por 3 desafios notáveis. O desafio cultural, o desafio alimentar, o desafio de adoração. Primeiro desafio cultural, eles estavam inseridos em um outro local, numa outra cultura completamente avessa à sua e tiveram que aprender sobre isso. Em determinados momentos da sua vida, jovem, deixa eu falar um negócio pra você, jovens e jovens, em determinados momentos da sua vida, você estará em um meio que não tem nada a ver com onde você cresceu. Você estará numa cultura que não tem nada a ver com os seus hábitos e suas crenças. E a pergunta que eu faço para você é, quando você estiver nessa situação, o que você vai fazer? Você vai arregar? Você vai ceder? Ah, eu tô aqui na Babilônia, aqui, ó. Não vou ceder, não. Tá tudo certo, hoje do meu pai, hoje da minha mãe. E um detalhe importante. Muitos estudiosos acreditam que o nosso amigo Daniel e seus compatriotas não tinham
O Mínigo não tinha, eles eram eunucos, eram capados. Se você olhar aqui, quem que foi buscar ele? O chefe dos eunucos. Mas isso ainda existe uma discrepância entre alguns estudiosos, mas grande parte acredita que sim. Porque já que eles iam assistir o rei, eles iam ter acesso direto ali a algumas concubinas e até mesmo a própria rainha. Então era uma maneira de o rei se precaver também, que ninguém quer levar galho nessa vida, não é? Agora imagina você, escravo, sem pênis, obrigado a aprender coisas que você não queria e tá lá. Será que se você hoje fosse tirado, obrigado do seu meio aí, se fosse forçado a sair da sua família, da sua casa, tudo que você conhece, será que você se manteria fiel aos seus princípios? Pensa um pouquinho comigo. Vou dar 30 segundos para você pensar. Se você fosse tirado hoje da sua casa, você seria fiel aos seus princípios se você fosse inserido em outro contexto cultural, em outro esquema, longe dos seus pais, longe de tudo, não tem ninguém ali para te julgar, e você pode usar tudo como desculpa para não ser nada do que você deve ser. O grande problema das pessoas é que elas usam tudo quanto desculpa, tudo como desculpa para não ser nada do que elas devem ser. Tudo que tem desculpa eu vou usar para não ser nada que eu deveria ser. Existem valores que nossos pais nos ensinou que são princípios para a vida toda e que quando a gente é mais novo a gente despreza. Por exemplo, uma das coisas que minha mãe sempre me ensinou: seja um homem de palavra, seja uma pessoa de palavra. Minha mãe sempre batia nessa tecla. Minha mãe e meus pais. Meus dois pais. E esse princípio me acompanha a vida toda. Às vezes a gente falha, mas nós tentamos. Não é porque muda o contexto cultural que muda o meu princípio. Outro valor que minha mãe me ensinou: primeiro as tarefas, depois a diversão. Às vezes a gente inverte, tá? Mas enfim, não importa o contexto que esteja vivendo. Se eu tenho uma tarefa para ser feita, primeiro eu vou fazer a tarefa, depois eu vou me divertir. Princípios e valores não mudam com a situação ao seu redor. Outro ponto que eles passaram: alimentação. O que o cara falou aqui para ele? Véi, vocês vão comer da mesa do rei, tá ok? Você vai comer de tudo que o rei come. Vai beber o vinho dele, vai comer a comida dele, vai fazer tudo. Qual que é o problema deles comer isso aí? Qual que é o problema deles comer a comida do rei? O que será que acontece? Por que eles não quiseram comer essa comida? Simplesmente porque a cultura deles era forte. Simplesmente porque o centro que eles tinham não estava localizado com um meio onde se vive. Eles estavam centralizados nos seus costumes, nas suas crenças reais. Eles cresceram sabendo que não era certo comer certo tipo de alimento. Eles cresceram sabendo que não era correto ingerir certo tipo de bebida. Mas principalmente, eles sabiam que comer coisas sacrificadas ou coisas ali endereçadas a outros deuses era uma coisa errada. Porque a comida do rei recebia oração de tudo quanto é tipo ali, tudo quanto é bênção de deuses, para que o rei fosse próspero. Então, ao comer daquela comida, seria uma maneira de eles aceitarem aquela adoração aos falsos deuses. E aí entra o terceiro ponto do desafio. Então, tipo, eles queriam, ter uma contaminação, né? Isso mesmo, José. O objetivo... É isso aí, eu gosto disso aí. Ó. Isso mesmo, José. O objetivo dos babilônios era quebrar todo e qualquer vínculo que aqueles jovens teriam com sua terra natal. E os alimentos, e essa inserção desses novos hábitos alimentares, eram um dos motivos que eles quebrariam. Então, quando eles experimentassem o vinho, algumas comidas que eles não tinham costume de comer, eles estariam automaticamente renunciando aos seus princípios. E fica um alerta para vocês: quando você renuncia ao seu princípio uma vez, é mais fácil renunciar a segunda vez e assim sucessivamente. E por que era importante para eles a alimentação?
Porque para Daniel e seus amigos, estou focando em Daniel e seus amigos, porque não foi só eles que foram. Não foi só eles que foram. Se você analisar, o rei queria todo jovem, passa uma listagem, ele não queria qualquer jovem, ele queria uma listagem de um jovem decente. Então tinha mais gente lá. Só que somente esses 4 se destacaram, porque no quesito adoração, eles não caíram. Lembre-se, o meio nunca vai te influenciar se o seu centro estiver no lugar correto. Se o seu centro estiver no lugar certo, não importa o meio que você está, ele não vai te influenciar. Por que eu estou falando? Mas quando você tira o foco dos seus princípios e foca em coisas contrárias a eles, você começa a achar o contrário como seu novo princípio e o princípio como o contrário. Tome cuidado. Tome cuidado porque existem diversas ideologias intrínsecas em muitas coisas. E se você não alimentar a sua mente de coisas sadias, você vai virar um irracional. Você vai virar um analfabeto funcional. E, infelizmente, o Brasil está cheio disso. Prefere-se passar horas e horas vendo série. Não tem nada contra a série, tá, gente? Não tem nada contra filme. Só para deixar claro aqui. O problema é quando você valoriza demais séries e filmes e esquece de menos da sua mente. Você coloca tanta coisa desnecessária aqui dentro que quando chega o necessário, você já não tem energia, você já não tem gosto. Para que eu vou ler poema? Para que eu vou ler? Se na série ali nem legenda, não preciso disso. Você entendeu o que eu tô falando? Quando a cultura contrária à sua cultura começa a entrar dentro de você, ela muda o seu centro. Quando o meio muda o seu centro, você se mudou. Com a cultura, eles estavam quebrando a cultura antiga do povo. Eles inseriam os alimentos. Inseriam os alimentos, ele trocava o nome, ou seja, dali para frente ele estava querendo dizer: você agora é babilônico, você não é mais hebreu. Esquece. Daniel, o que é Daniel? Seu nome é Beltesazar, meu filho. É Beltesazar, não é Daniel. Esquece Daniel. José, que esse nome não é José não, amigo. Fernando, não, esquece nome. Foi seus pais que deu, agora você está em outro lugar. Escolhe o nome que você quer. Quer chamar Ricardão? Chama Ricardão. Quer chamar Josi Cleito? Chama Josi Cleito. Era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que o que você acreditava não tem mais valor hoje, porque hoje está em outro lugar, é outra fita, esquece daí, mano. E não é assim. Rodei, porque eu vou concluir agora. Daniel, do verso 8 ao verso 16. Mesmo em meio a tudo isso, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens, que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Lembrando, gente, que esse teste de cultura, alimentação e adoração não durou um mês, não durou uma semana, durou 3 anos. 3 anos eles comeram legumes e beberam água. Sabe o que é 3 anos?
3 anos eles aprenderam tudo que precisavam aprender sobre a Babilônia, seus costumes, sua cultura, e sua política, sua geopolítica e tudo, mas não se contaminaram. Sabe por quê? Tá na sua tela aí o porquê. Sabe por quê? Tá na sua tela aí, ó. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, versículo 23. Daniel e seus amigos guardaram seu coração. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam fundamentados no centro correto, que é Cristo. Eles sabiam que, por mais que parecesse difícil aquela situação, era passageira e que não valia a pena perder um futuro glorioso no céu por um momento de glória na terra. Volto a dizer, quando o centro está bem firmado, o meio não faz diferença. Daniel e seus amigos não se importaram com a questão da cultura, não se importaram com a alimentação e muito menos com os nomes, porque os nomes para ele eram apenas apelido. Qual é o seu apelido? Só para quebrar o gelo, qual que é o seu apelido? Eu tenho tantos apelidos, meu apelido já foi Smeagol, já foi Crazy Frog, já foi Macarrão, também não sei porquê, já foi Shrek, mas esses apelidos dizem quem eu sou? O apelido que você recebeu diz quem você é? Diz quem você é? O apelido que você recebe diz quem você é? Não, é só um apelido. Para Daniel e seus amigos, aqueles nomes babilônicos era só um apelido. Apesar de serem chamados por aqueles nomes, eles não aceitaram ser aqueles nomes. Apesar de estarem inseridos numa cultura, eles não aceitaram ser corrompidos pela cultura. Apesar de terem infinitas possibilidades de alimentação, eles não aceitaram que essa infinita possibilidade tirasse a sua crença base. Escolhas. Ezequias escolheu mostrar tudo o que ele tinha para os outros. O povo de Israel, com os alertas dos profetas, escolheram continuar no seu erro. Mas Daniel e seus amigos, como escravos, capados e obrigados, eles se mantiveram fiéis. O problema nunca foi o lugar, e sim a pessoa. O problema não é o lugar que você frequenta, não é onde você vai, o que você faz ou deixa de fazer. O problema é você, que não consegue ser fiel aos seus princípios. O problema é você, que arrega na primeira dificuldade. Sabe por que você arrega? Sabe por que você é infiel? Porque, diferente de Daniel, nós não cultivamos o hábito diário de reforçar os nossos valores e os nossos princípios, sejam eles morais, sejam eles éticos. Quando eu não sei ao certo o que eu acredito, quando eu não tenho o meu ponto de apoio, programa passado, quando eu não tenho definido o meu ponto de apoio, quando eu não tenho definido os meus valores, quando eu não tenho definido tudo o que eu carrego, qualquer coisa que vir, eu vou aceitando. E na verdade, a jornada de Daniel, ela tem uma pegada muito de autoconhecimento, porque Daniel, ele tinha identidade, e ele não perdeu essa identidade, independente da dificuldade. Ele sabia que ele era um filho de Deus, ele sabia que ele vinha de um povo escolhido, ele sabia que ele estava no mundo para fazer a diferença. E não permitiu que os problemas ao redor o tirasse essa identidade. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês.
Daniel sabia que seu corpo, sua saúde, sua vida não era dele, era um dom divino. E aí ele segue o princípio de cuidar dessa máquina de guerra, desse tanque, porque ele sabe que não é dele, é de Deus. E qualquer coisa que eu fazer contra a minha saúde, contra o meu corpo, diretamente eu estou afetando o santuário do Espírito Santo. Ele sabia que o corpo, a mente influenciam diretamente na vida espiritual. E por isso eles não comeram aquelas comidas. Por isso eles conseguiram ficar firmes em suas crenças. Será que eu e você somos firmes em nossas crenças? Será que nós conseguimos escolher firmemente, que nem diz o verso 8, Daniel firmemente. Em algumas versões traz, resolveu Daniel de todo o coração. Será que o nosso coração está tão ligado assim com Deus, que está tão ligado com a nossa fé, que a gente ignora as coisas ao nosso redor? Ou será que a gente está meio, a onda me leva para lá, eu vou para cá agora. Eu vou para cá. Porque você não tem centro. E uma pessoa sem centro, o meio leva embora. Consequências. Quais foram as consequências? Aqui eu vou abrir um parênteses gigante, hein? Quais foram as consequências dessa escolha de Daniel e seus amigos? Verso 17 de Daniel 1. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, 3 anos, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe à presença do Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais sábios, mais cientes do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Muitas escolhas temporais irão nos trazer consequências eternas. Nem toda escolha vai me trazer consequência aqui. Isso é bom para você ficar na sua mente. Nem toda escolha certa vai te trazer uma consequência boa nesse mundo. Mas pode ter certeza que toda escolha certa que você faz lhe traz uma consequência eterna. Te deixa mais próximo da consequência eterna. E Daniel, ele sabia dos riscos. Se você voltar ali no verso, o chefe dos eunucos ficou com medo. Ele entendeu. Não, Daniel, eu entendo que você não quer comer isso aí, mas cara, eu não vou arriscar minha vida por vocês. Daniel poderia ter desistido ali. Deus, tá vendo? Eu tentei, mas... Deus, eu tentei, eles não deixaram. Daniel falou com o chefe dos eunucos e, não obstante, falou com o chefe da cozinha. Ou seja, ele não parou no primeiro não, ele continuou. Porque o não ele já tinha, e Deus já tinha abençoado Daniel. Deus honra quem os honra, independentemente se essa honra é agora ou no futuro. Existem personagens bíblicos que você vai pegar, José, por exemplo, que eles não receberam nada no momento que eles foram fiéis a Deus. Eles foram receber muito tempo depois. Como eu disse, eles ficaram 3 anos estudando sobre tudo. E o próprio rei Nabucodonosor veio fazer a prova com eles. Já fica claro também que o rei não era qualquer Zé Ruela, né? Ele era um cara inteligente também. E tudo que ele perguntava, eles respondiam com 10 vezes mais sabedoria e ciência do que o resto do povão. Ser fiel a Deus lhe traz consequências eternas. Ser fiel a Deus lhe traz benefícios que ninguém pode lhe tirar. Então, você vai passar dificuldade nesse mundo. Você vai enfrentar uma luta todo dia. Você vai enfrentar a contraposta de você. Você vai enfrentar você mesmo várias vezes durante sua vida inteira. Mas no final, a sua recompensa já está garantida. Porque em Isaías 55, 8 e 9 diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês,
nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que Deus pensou para mim e para você não foi uma glória terrena, foi uma glória celeste. E a sua escolha diária lhe deixa mais próximo ou mais distante disso. Vimos hoje que apesar das dificuldades, apesar do problema, apesar de todo o sofrimento, existiram pessoas que se mantiveram firmes no que acreditaram. Será que você está firme? Será que eu estou firme? Será que realmente eu e você acreditamos num Deus do impossível? Será que realmente eu e você acreditamos que Deus direciona a nossa vida e que por mais que a gente não está recebendo nada agora, no futuro a gente terá o nosso galardão? É lógico que fidelidade a Deus envolve relacionamento. Não vou ser fiel a alguém que eu não conheço. Então meu convite para você hoje é que você, acabando o voo, releia esse texto. Observe o diferencial de Daniel e de seus amigos em relação aos outros. E lembre-se, todos são chamados, mas poucos atendem o chamado. Você é um deles. Se você está aqui hoje, é porque Deus está querendo que você seja um representante dele nessa terra. É que Deus está querendo que você seja um centro que influenciará o meio e não o contrário. Porque no fim das contas, Daniel e seus amigos foram isso. Eles acabaram influenciando mais ao meio do que o meio os influenciando. Deus abençoe, que você possa estar conosco sempre que possível